e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás do seu sonho. No devocional de hoje eu estava pensando mesmo sobre a atitude de Ananias e Safira. As consequências que a mentira trouxeram para Ananias e Safira. E parece, meu irmão, que a mentira não é algo pesado. É um pecadinho pequeno, é só uma mentirinha, é só uma meia-verdade, é só eu dei uma para poder não sofrer tanta consequência. Mas só que, meus irmãos, isso está entristecendo ao Espírito Santo. Isso está afastando, meus irmãos, o som de Deus da nossa vida. Esse pouquinho de fermento, esse não tem nada a ver o que tem. Eu só falei aquilo para poder não entristecer a pessoa. Fale a verdade, mesmo que traga consequências. Fale a verdade um para com os outros. Fale da verdade. Fale o que o Senhor quer que você fale, mesmo que traga consequências. Ananias, Pedro falando Ananias, todo mundo ali, né? Outras pessoas estavam ali. Ele fala, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Eu imagino que naquele momento Ananias se arrepiou. Que ele olhou para o dinheiro que estava ali para ser entregue e tinha um dinheiro guardado em casa. E não dava nem tempo dele voltar em casa e dizer para sua esposa, olha, vamos nos arrepender. Não deu nem tempo desse pensamento chegar até ele. Por que tu deixou Satanás encher o seu coração? Formando esse desígnio. O dinheiro era seu, estava sob o seu poder. Não precisava disso, Ananias. Era de livre e espontânea vontade de todo o coração. Por que você fez isso? Então, meu irmão, eu te faço a mesma pergunta. Tu imagina? Você pregando uma mentira, você falando uma mentira, você falando algo que entristece o Espírito Santo de Deus, ele fala, meu filho, por que você está fazendo isso? Por que você está entristecendo ao Espírito Santo? Ah, mas eu falei isso porque senão meu patrão ia me mandar embora. Eu falei isso porque senão o fulano ia ficar chateado comigo. Aí eu menti para minha esposa para ela não brigar comigo. Por que você está deixando Satanás encher o seu coração com mentiras, com falsidades? Irmão, o casal tem que ser fiel um ao outro. Os filhos têm que ser fiel ao pai, o pai tem que honrar seus filhos. Os filhos têm que honrar seus pais. Nós temos que honrar ao nosso Deus mentindo. Nós vamos honrar a Deus. Nosso pastor faz uma pergunta, irmã, você foi? Ah, irmã, eu não fui não. E você estava naquele lugar? Por que você está mentindo? Por que você está usando de engano? Por que você está fazendo isso e está entristecendo o Espírito Santo de Deus? Você está, meus irmãos, fazendo algo que entristece a Deus. Você está fazendo algo que entristece o Espírito Santo. Você está fazendo algo que Deus olhava, meu filho não é assim. Minha filha não é assim. E nós estamos temando, querendo fazer aquilo. E o Espírito Santo está mostrando para nós que não é desse jeito que nós queremos. Não é como nós pensamos. Mas é a vontade dele. Por isso que pergunta a Ananias. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Irmão, servos de Deus, serva do Senhor, por que você está deixando Satanás encher o seu coração com essas coisas? Por que você está deixando Satanás encher o seu coração com algo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus? Saia daí. Mude os seus hábitos, mude o seu comportamento, mude a sua atitude, mude, meus irmãos, mude. A pior coisa que tem é saber que aquela irmã é fofoqueira, aquele irmão é fofoqueiro, aquela pessoa, misericórdia, sai de perto dela, que pensa numa pessoa fofoqueira, pensa numa pessoa encrenqueira. Desagradável, né, irmão? Desagradável. Você serva do Senhor, nós temos falha. Eu não estou dizendo que ninguém aqui vai errar, que ninguém vai falhar, nós temos falha. Eu cometo erros também, eu cometo minhas falhas, eu erro. Mas só que a Bíblia fala para nós não ficar mesmo assim, peco perdão, peco perdão, peco perdão, peco perdão. Não, irmão. Tem que haver perdão, tem que haver oração mesmo de reconciliação e não praticar mais. Se isso é um hábito, já é um costume na tua boca, tem que ser tirado dos seus lábios. Você é uma serva do Senhor. Você é um servo do Senhor. Você teme a Deus. E outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor. Temos uma responsabilidade, temos um compromisso, e esse compromisso é honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então medite nessa palavra. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.